Olá, bom dia! Hoje eu acordei com o desejo de conversar com vocês sobre o temor do Senhor. Nós sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Alguns dias atrás eu estava conversando com uma pessoa sobre esse assunto e foi um assunto muito produtivo, sabe? Extensivo até. E nós podemos tirar bastante proveito desta conversa. Então hoje eu senti desejo de compartilhar com vocês esse assunto. Nós sabemos que o temor do Senhor, para mim, o significado do temor, para mim, tá? É respeito, é carinho, é amor, é dedicação, é tudo de bom por uma pessoa, entendeu? Mas nós sabemos que o significado da palavra temor é medo. E existem muitas pessoas, por exemplo, no mundo evangélico, digamos assim. Eu observei ao longo do tempo que existiam muitas pessoas que, ao invés de ter temor, respeito, dedicação por Deus, eles tinham temor e dedicação pelo homem. Como que eu pude perceber isso? Muitas das vezes existem pessoas dentro das igrejas que, ao invés de temer a Deus, temem um homem. Por exemplo, quando estão na presença do homem, eles se vestem todos de prudência, né? Ali, aquela pessoa que faz tudo certo, quer demonstrar que anda totalmente no padrão, vamos dizer, da doutrina daquela igreja, né? Quer demonstrar que está seguindo corretamente o uso e costume daquela igreja, porque está na frente, às vezes, de um pastor, às vezes na frente de um presbítero, um diácono, um membro da igreja. Mas muitas das vezes, quando entra para dentro da sua própria casa, né, quatro paredes, eles levam uma vida totalmente diferente do que levavam na frente de uma pessoa de autoridade dentro de uma religião. Então, eu percebo aí que a pessoa existe nesta pessoa mais temor ao homem do que a Deus. Porque Deus, ele nos vê na rua, dentro de uma igreja, dentro de uma loja, em qualquer lugar que nós estamos, Deus está nos vendo. E dentro de casa também. Entende? Então, o temor do Senhor me faz, da mesma forma que eu reajo dentro da minha casa, eu possa reagir diante da sociedade. Por quê? Porque o meu temor não é o homem, eu não temo ao homem, eu temo a Deus. Entendeu? A importância de você temer a Deus. Quando você teme a Deus, você é de uma forma dentro de casa, na rua, na igreja, em qualquer lugar. E quando você teme ao homem, você segue um padrão legal do lado de fora. Mas quando você está no seu secreto, dentro da tua casa, você leva uma vida completamente diferente daquela que você leva diante do homem. Entende? Então, é como muitas das vezes a pessoa fala assim, poxa, fulano dentro da casa da pessoa é de um jeito. E quando chega, por exemplo, o pastor, o presbítero, a pessoa modifica totalmente. É como aquelas pessoas, por exemplo, que dentro da igreja tem uma doutrina em que não podem ficar sem camisa, digamos assim. Dentro de casa ficam sem camisa, né? Aí, de repente, o pastor chama no portão. A pessoa rapidamente corre, procura uma camisa e veste aquela camisa. Por que vestiu a camisa? Porque a pessoa tem mais temor do pastor do que de Deus. Porque dentro de casa Deus está. Na rua também Deus está. Dentro de casa o pastor não está. Na rua, por exemplo, pode encontrar com o pastor. Então, eu vejo aí a importância de nós não tememos ao homem, mas sim temer a Deus. Você está entendendo? Porque a pessoa que teme a Deus, para mim, é uma pessoa sábia. Porque se você tem temor de Deus, você vai fazer as coisas certas dentro da sua casa e do lado de fora também. Dentro da sua casa, com a sua família e diante da sociedade também. Por quê? Porque você tem temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A pessoa que teme ao Senhor é uma pessoa sábia. O que é a sabedoria?
A sabedoria é a qualidade de uma pessoa com muito conhecimento. Então, uma pessoa que é sábia é uma pessoa que tem muito conhecimento, é uma pessoa inteligente. Então, inteligência para mim é uma pessoa, ser inteligente para mim é ser uma pessoa que teme a Deus, não ao homem. Entende? Vou te dar um exemplo. Uma certa vez eu estava dentro da igreja, ocorreu uma situação com o meu cabelo, né? Porque eu sempre usei química. Eu estava dentro da igreja e cortei o cabelo, porque meu cabelo estava cheio de química. E continuei da mesma forma. Eu falei com o pastor, né, da igreja que eu tinha cortado o cabelo, porque meu cabelo estava danificado pela química e foi preciso cortar. E continuei indo no culto. Eu poderia ser uma pessoa que cortasse e ficasse dentro de casa, ou fizesse, daquelas pessoas que fizesse qualquer coisa e me escondesse dentro de casa, mas não. Eu pensei assim, se eu cortei o cabelo e Deus me viu, Deus está sabendo, o pastor também. Não tem importância o pastor saber, porque eu não temo o pastor, eu não temia o pastor. O meu temor é do Senhor. Nós temos que respeitar, né, a autoridade, temos que respeitar as autoridades que estão acima de nós, mas nós temos que respeitar, ter temor, amar, dedicação, tudo que se diz respeito ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Porque quando nós respeitamos, tememos a Deus, nós levamos uma vida digna. Porque quando a sociedade não está nos vendo, Deus está nos vendo. Então você vai fazer as coisas certas no secreto e quando for na presença do povo, você também irá fazer as coisas certas. Então, tendo o temor do Senhor, eu louvo a meu bom Pai, que Ele criou em mim, sabe, o temor dEle. E o temor dEle me faz evitar cometer muitas coisas. Entende? Como que é importante a gente temer a Deus? Eu sei que muitas pessoas podem dizer, mas tem igrejas que não pode cortar cabelo, tem igreja que... Então, realmente tem igrejas que não pode cortar cabelo, né? Pelo simples fato de eu ter cortado o meu cabelo estava completamente danificado, eu estava cansada já de ficar ali fazendo, às vezes, chapinha nele. Então, resolvi cortar o meu cabelo e quando eu cortei o meu cabelo, gente, eu não senti condenada, apontada, amaldiçoada, rejeitada por Deus. Eu não senti assim. Porque eu não cortei o meu cabelo para chamar a atenção de um homem. Eu não cortei meu cabelo para poder me sentir melhor que as pessoas. Sabe, eu cortei o meu cabelo em intenção de melhorar o meu cabelo. Para me poder passar agora a cuidar dele de outra forma que ele venha ficar bem. Então a minha intenção ao cortar o cabelo foi uma intenção boa. Então o que acontece? Eu oro, eu não sinto as minhas orações sendo impedida pelo simples fato de eu ter cortado o cabelo, porque eu sei que meu papai do céu, ele viu essa situação. Eu não fiz algo assim escondido e estou me escondendo do homem, porque eu não temo ao homem. Do jeito que eu estou aqui, eu vou na igreja, eu vou na rua, em qualquer lugar, encontro com pessoas evangélicas e me posto, sabe? E fico da mesma forma. Eu reajo da mesma forma que as pessoas. Sabe por quê? Porque eu sinto o meu coração limpo diante de Deus. Porque eu não fiz para agradar ninguém, mas sim fiz para melhorar a minha pessoa. Para melhorar, para ter um bem-estar. A saúde do meu cabelo. Você está entendendo? Porque eu estou falando com vocês dessa forma, porque existem muitas pessoas que costumam nos julgar. Então, às vezes, olham falando com vocês sobre o temor, aí do outro lado as pessoas podem falar, tá falando sobre temor e tá assim, assim, assim. Gente, o temor do Senhor, ele nos faz evitar coisas que venham fazer mal para a nossa própria vida. Você está entendendo? Como que eu vou dizer para você? Deus, ele não ama o pecado, mas Deus, ele ama o pecador. Tá entendendo? O que é o pecado? Pecado, para mim, na minha concepção, é tudo aquilo que destrói o nosso corpo. Tudo que você fizer que vai destruir o seu corpo, para mim é pecado. Por quê? O nosso corpo é o templo de Cristo. Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Casa, você está entendendo? A igreja, lajota, a parede, lá naquele templo. Aquele templo, por exemplo, na igreja, Deus, ele se faz presente quando você está dentro dela.
quando eu estou dentro dela, quando nós estamos dentro dela. Mas a partir do momento que nós saímos, cada um vai para a sua casa, Deus não fica lá dentro da igreja não, porque ali é 4 paredes, é um templo. A palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Mas sabe aonde que Deus habita? O verdadeiro templo de Deus é o meu corpo, é o seu corpo. Então, Deus ele abomina o pecado. Pecado é tudo que estraga o nosso corpo, tudo que estraga o templo de Cristo. Sabe por que Deus abomina, Deus fica triste? Porque o nosso corpo é o templo dele. E quando nós cometemos algo que é pecado, trazemos para dentro de nós destruímos o templo de Cristo. E Deus habita dentro de nós. E Deus não quer habitar dentro de um templo todo destruído. Você está entendendo? Você vai entender onde eu quero chegar. Então, por esse motivo que Deus abomina o pecado. Pecado é tudo aquilo que destrói o seu corpo. Está entendendo? Então, o que acontece? A partir do momento que você faz algo que destrói o seu corpo, você entristece a Deus. Você está entendendo? E quando você entristece a Deus, você não está temendo a Ele. Você não está temendo a Deus. Olha a importância de temer a Deus. Porque quando você teme a Deus, você pensa assim, eu não vou fazer isso porque isso é errado. Isso vai me fazer mal. Isso vai destruir a minha vida. Então eu não vou fazer porque Deus vai ficar triste. Isso é temor do Senhor. Então por isso que o temor do Senhor chega na nossa vida para evitar que nós cometemos algo de errado que venha destruir a nossa própria vida. Você está entendendo? Entende? É isto que o temor do Senhor faz. Ele nos afasta de tudo que nos destrói. Olha a importância do temor do Senhor. Então, por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está escrito aqui, ó, em Provérbios 9, no versículo 10, está escrito assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento dos santos a prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu acabei de dizer o que é a sabedoria? A sabedoria é a qualidade de uma pessoa com muito conhecimento. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o temor do Senhor te faz você ter muitos conhecimentos, ser uma pessoa sábia. E o conhecimento dos santos, a prudência. O que é a prudência? A prudência é evitar perigos. Uma pessoa prudente, ela evita perigos. Então, quando você tem o temor do Senhor, você é uma pessoa que respeita, que ama o Senhor, a Deus. E quando você tem o temor do Senhor, você é uma pessoa sábia, uma pessoa totalmente inteligente. E quando você é totalmente inteligente, você torna-se uma pessoa prudente. E o que é prudente? Uma pessoa que evita perigos, uma pessoa que afasta do mal. Uma pessoa prudente é uma pessoa que evita perigos, uma pessoa que afasta do mal. Entende? Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a pessoa sábia é uma pessoa prudente, porque ela afasta do mal. E quando você afasta do mal, automaticamente você está se livrando de muitos perigos, de coisas que poderiam destruir o seu corpo, que é o templo de Cristo. Entende? Na palavra de Deus mesmo diz que aquele que destruir o templo de Deus, ele o destruirá. Aquele que destruir o corpo, onde que é o templo de Cristo, o próprio Deus o destruirá. Permitirá que o mal entre para destruir, porque a pessoa permitiu que o mal entrasse para dentro dele ou dela. Entende? Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Entendeu? Vale a pena temer ao Senhor. Porque quando você teme a Deus, você evita mal para a sua própria vida e você vai viver mais. Entende o benefício daqueles que temem ao Senhor? Vida longa. Entende? Às vezes eu olho assim e falo, nossa, fulano tá vivendo tanto, né? Mas por que tá vivendo? Se você for sentar para conversar com a pessoa, ou se você for analisar o dia a dia, a vida da pessoa, você vai ver que ela é uma pessoa prudente. Você vai ver que ela é uma pessoa sábia, uma pessoa prudente, uma pessoa inteligente que afasta do mal. Entendeu? Gente, é muito importante isso.
Muitas das vezes as pessoas podem me julgar pela minha aparência, que tem pessoas que nos julgam pela aparência. Como diz a palavra de Deus, que Deus não nos vê como o homem vê. O homem, ele nos olha por fora e nos julga, mas Deus conhece o nosso coração, o nosso secreto, entende? Eu louvo a Deus que eu me considero uma pessoa que tem temor de Deus. E o temor de Deus me faz evitar muitas coisas. Você está entendendo? Propostas, eu não irei cortar, me faz evitar muitas propostas que irão destruir o meu corpo, destruir o templo de Cristo. Você entende? Por isso que vale a pena cada dia você não temer o homem. Aquele que teme o homem destrói a sua vida no secreto, porque no secreto o homem não está. No secreto o homem não está. Então lá no secreto, no oculto, você auto se destrói. Mas quando você tem o temor do Senhor, lá no secreto você fala, eu não vou fazer isso porque isso vai destruir o meu corpo, que é o templo de Cristo, e você acaba não fazendo e vivendo mais. Ok? Hoje eu senti desejo de trazer para você esta palavra, porque eu estava conversando alguns dias atrás com uma pessoa. Eu amanheci com o coração assim cheio desta palavra e eu conversei com uma pessoa e vi que foi um assunto muito bacana e senti desejo de estar compartilhando com você, para que você venha se conscientizar na importância de você temer a Deus, não temer o homem, porque hoje em dia dentro das igrejas, o que tem de pessoas que temem ao pastor, que temem ao presbítero, que temem ao diácono, temem aos irmãos, mas não temem a Deus. Muitas das vezes na presença de todo mundo, joga ali uma capa de santidade, sabe? Querendo falar bonito, querendo orar bonito, cantar bonito, vestir bonito de uma forma que as pessoas olham e dizem que é santo, mas no oculto fazem barbaridades, barbaridades que entristecem o coração do Senhor e auto se destrói. Então eu quero dizer para você que ao invés de temer ao homem, passa a temer a Deus, porque quem vai te dar vida longa é Deus, quem vai te dar salvação é Deus, quem vai te ajudar você a sair de perigos, quem vai te dar trabalho, quem vai te livrar você dos vícios, quem vai colocar comida na sua casa, porque vai te dar saúde para você trabalhar e você ter alimento, veste, cuidar dos seus filhos e te abraçar você quando você estiver entristecido, alegrar o teu coração, é Deus, não é o homem. É Deus que faz isso, faz todas essas coisas para você e para mim. Por esse motivo nós temos que temer a Deus. Senti desejo de trazer essa mensagem para você hoje, tá? Não me julgo ser a mulher totalmente perfeita, porque como disse para vocês, eu estou em processo de lapidação. Deus está cuidando de mim, Deus está tratando a minha vida cada dia. Eu tenho aprendido até mesmo com os meus erros, que é muito importante você cair ali, levantar e não cair de novo. Você assim, corrigir, se autocorrigir, aprender com os seus erros. Eu estou aqui cada dia, Deus trabalhando na minha vida, mas eu estou dando oportunidade, sabe por quê? Eu não temo ao homem, mas eu temo a Deus, porque é Deus que nos guarda, Deus que nos dá vida. Entende? Que você hoje possa ficar com esta palavra e sentir desejo de cada dia conhecer esse Deus e passar a temer a Ele, porque é este Deus que nos livra do mal que vem nos levar para a sepultura. Este Deus, o temor do Senhor, Ele acrescenta dias de vida para nós. Nos ajuda a evitar cometer erros que nós ficaríamos perturbados a vida inteira. Por isso, teme ao Senhor. Mais uma vez eu irei ler o versículo que se encontra em Provérbios 9, capítulo 10, que está escrito assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. A prudência, o significado da prudência é evitar perigos, fugir do mal. Então, se você é uma pessoa que teme a Deus, ama, respeita a Deus, você seja uma pessoa sábia, que seja uma pessoa inteligente e uma pessoa prudente, que afasta do perigo, afasta do mal, tá bom? Que Deus possa abençoar aí o seu dia, e te peço você agora que se inscreva no meu canal, você aí que não é inscrito, para poder demonstrar para mim que vocês estão gostando, gente, dos meus vídeos, para me sentir assim interessada, motivada, estar fazendo mais vídeos para vocês. Faça também, escreva aí no comentário o que vocês gostariam que eu falasse, sobre o que eu
sobre o que vocês gostariam que eu falasse. Você tá entendendo? Você tá gostando ou não? Vamos interagir aí, comentar. Eu conheço tantas pessoas e não é possível que vocês não tenham aí uma dúvida, sabe? Ou que tá gostando ou que não. Escreve aí nos comentários e deixa aí o seu joinha para que o YouTube possa identificar que o conteúdo está sendo bom. Me ajuda aí, divulga o meu canal, que eu tenho certeza que Deus irá abençoar muito a sua vida, tá bom? E eu estou me sentindo muito feliz porque Deus está agindo naquela minha causa, que muitos aí sabem que me seguem. Se você não sabe qual causa é, começa a me seguir, assistir meus vídeos que você irá saber. Deus está abençoando a minha vida, rica e abundantemente. E o segredo da gente ter temor a Deus é isso aí. Você vê as coisas acontecendo na sua vida. O homem olha para a sua aparência e te julga, mas Deus conhece o seu coração. E o significado de que Deus está agradando de você é a resposta da sua oração. E Deus tem respondido o meu clamor, sabe? Que Deus possa abençoar aí o seu dia e que te dê força para que você possa a cada dia não temer ao homem. Porque o homem não pode te dar salvação, o homem não pode enxugar suas lágrimas. Muitas das vezes você está caído, está num canto precisando de ajuda e o homem não te ajuda, mas Deus sim, esse te ergue no momento certo. Fique na paz, que Deus possa aí dar um abração no seu coração e que cada dia você possa temer a Deus. Fique na paz, tenha um bom dia.